Olá, hoje é o nosso 13º estudo sobre o Sermão da Montanha. Já agradeço a sua companhia aqui, porque esse é o último estudo, baseado nessa série que tem como tema o Sermão do Monte. Então, muito obrigado por sua companhia, pela audiência que você vem dando. E o nosso estudo hoje tem como tema as opções que a vida oferece. Ele está lá nos últimos versículos do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Vou fazer a leitura como sempre. Chama a sua atenção para essa leitura. Mateus 7, de 13 a 29. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Sempre muito interessantes, muito úteis, muito maravilhosas as palavras de Jesus, os ensinamentos que ele tem para nós. Nesse texto aqui, ele nos ensina a fazer escolhas, porque a vida nos põe opções, a vida coloca diante de nós decisões que devemos tomar. Então, esse é o título da nossa lição, as opções que a vida oferece. Já falamos aqui sobre um pouco, sobre opções, sobre fazer escolhas, principalmente naquele estudo quando nós lembramos que devemos escolher as coisas simples, as coisas do dia a dia, aquelas coisas que vão nos edificar. E até falei para vocês que depois que fui diagnosticado com uma doença terrível, eu passei a observar mais os detalhes da vida e as coisas pequenas, aquelas que me dão prazer, que me trazem alegria, E aí, teve um dia até que falei das plantinhas, que eu tenho, das quais eu cuido com muito carinho, com muita atenção. E numa vez eu trouxe aqui uma lágrima de Cristo. Hoje eu trouxe essa maravilha aqui, essa rosa do deserto, um Adenium obesum, Uma planta que dá muita alegria, Dá muito prazer em quem tem, em quem cuida. Tomar decisões, fazer escolhas, saber qual opção, nós vamos adotar ou nós vamos escolher, é algo importantíssimo, é algo que fazemos constantemente. Tem gente que pensa que isso é bobagem, Na verdade, isso é uma coisa muito interessante com a qual nós estamos intensamente envolvidos, Ou na qual, desculpem, estamos intensamente envolvidos. Fazer escolhas. Eu leio sobre isso já faz algum tempo, porque isso tem a ver com a filosofia existencialista, Eu gosto muito de existencialismo. Eu deixo de lado Sartre, com quem não me envolvo tanto, dada a sua formação, a sua origem,
também não gosto de ler outros lá, mas gosto muito do Kierkegaard, de quem já falamos hora e outra, e do Heidegger, né? Estou mirando ali um livro dele, que eu comecei a ler, acho que eu não vou terminar nunca, que é um livrão e é muito complicado. Eu leio um pedacinho, depois eu volto, depois eu leio de novo e eu já percebi que eu estou patinando, não saio do lugar, né? Mas a filosofia existencialista tem muito a nos ensinar. Há uma parte cristã, né, que tem um olhar sobre o existencialismo, um olhar ruim, digamos, tá? Eu não tenho problema com isso, até porque eu não estou tão mergulhado em questões dogmáticas, né? Enfim, o existencialismo nos fala das opções, né? O homem é livre para tomar decisões. Se há alguma coisa que caracteriza a espécie humana, o gênero humano, é a tomada de decisões, né? Ter de fazer escolhas. Isso não é fácil, né? Isso nos envolve profundamente. Na verdade, isso nos envolve integralmente, né? Completamente. Fazer as escolhas, tomar as decisões. Porque isso gera angústia, desconforto, ansiedade, né? Nós estamos envolvidos nisso completamente. E nesse texto, Jesus nos ensina a fazer escolhas, a tomar decisões. E daí, como dizia para vocês, eu venho lendo essas coisas já tem algum tempo, e eu descobri que normalmente nós tomamos cerca de, pasmem, né? 35 mil decisões por dia. É muita coisa, né? Sabia disso? Eu, quando li isso, não acreditei. Depois eu li outros textos que vão explicando. São as escolhas do dia a dia. Não sabemos, nem percebemos que estamos tomando decisões ou fazendo escolhas, mas elas chegam a esse número aí de 35 mil decisões num dia. Tem um texto aqui que eu estou lendo, está diante de mim, parece que só com relação à alimentação, nós tomamos mais de 226 decisões. São 226 decisões que tomamos por dia com relação à alimentação, né? Não só para escolher ou na hora de preparar o alimento, né? Eu ponho sal, ponho mais sal, ponho menos sal, vou fazer assim, vou fazer assado, não sei mais o que. São inúmeras essas decisões, né? Inúmeras não, porque chegaram a contabilizar, é o jeito de falar, né? Cerca de 35 mil decisões. E as decisões geram ansiedade, geram desconforto, geram angústia, mas geram principalmente fadiga, né? Tanto é que as pessoas mais inteligentes evitam as decisões triviais, as decisões tolas, fúteis do dia a dia, como que sapato que eu vou calçar hoje, né? Isso não é só coisa de mulher não, tá? Isso é coisa de homem e de mulher. Que blusa que eu vou vestir, qual calça vai combinar mais e tal. Essas decisões inúteis do dia a dia vão apenas trazer mais fadiga para o seu cérebro. E daí andei lendo que as pessoas mais inteligentes evitam essa coisa chamada fadiga da decisão. Tem um outro nome, eu não achei mais, é um nome em inglês, né? Fadiga da decisão. E o que essas pessoas fazem? Elas optam por padrões, por exemplo, de vestimenta, ou por rotinas, né? No dia a dia. Sei lá, tem gente que tem seus problemas, né? Os neurodiversos, né? Os neurodiversos geralmente tem esses padrões de comportamento, né? As rotinas do dia a dia, porque isso lhes tira do cansaço, da fadiga e da ansiedade. Eles até agem sem perceber que estão criando, né, as rotinas no dia a dia. É justamente para fugir, gente, dessa coisa de tomar decisão e de fazer escolha. Então você for procurar na internet, né? Porque alguns famosos ou alguns ricos, milionários, etc., usam as mesmas roupas, e são roupas simples, roupas comuns, né? Como um Steve Jobs, né? Dele é tranquilo falar porque já está morto, né? Os outros eu não vou pronunciar o nome aqui não, dos outros. Mas você vai pesquisar e vai descobrir que eles evitam essa fadiga da decisão. Então, são os mesmos padrões de vestimenta, de comportamento no dia a dia, e aquilo fica programado e o cara não tem que tomar decisão. Tem coisa mais chata do que fazer reunião todo dia, né? Você chega no trabalho e tem uma reunião para planejar o que vai ser feito hoje. Isso é falta de programação, gente, é falta de planejamento. Aí faz reunião para marcar reunião. Reunião para saber o que vai ser decidido na próxima reunião. Estou exagerando, mas normalmente é o que acontece, né?
Então planejamento, todo dia, toda hora, é falta de planejamento, então não é planejamento, né? Reunião de alinhamento, essas idiotices aí que criam nos trabalhos da gente todas as vezes, né? Você tem que se envolver com essas bobagens que vão gastar tempo, gastar energia das pessoas, né? A vontade, o ânimo, o vigor, porque decidir não é brincadeira, né? Mais fácil pegar um planejamento estratégico, já está tudo ali pronto, vai executando. Quando tiver de fazer ajuste é outra história, né? Enfim, então é por isso que a gente evita a fadiga da decisão. Eles já perceberam que eu tenho optado por gravar com blusa preta, né? Porque eu não tenho mais que escolher. Quando era um vídeo, 2, era fácil. Eu chegava ali e vestia instintivamente, sei lá, intuitivamente. Hoje é essa blusa, essa é essa. Depois eu fui ver que eram vários, começaram a se tornar vários vídeos, né? Nessa ideia aqui do estudo online. E daí eu vi que eu ia ter problema. Eu estava me angustiando na hora de escolher. Não vou poder, eu não tenho muita roupa, é claro, né? Não vou poder pôr essa blusa porque no estudo passado era essa. Nem essa porque no estudo retrasado era essa. Nem essa outra porque... Entenderam? Então pensei, não, vai ser só um e pronto, tá acabado. Aí eu não tenho mais problema. Eu tenho 2 blusas pretas, né? Eu chego lá, olho pro guarda-roupa e pego a que tá mais fácil, nem fico decidindo muito. É essa aqui, pronto, é preto, fechou. Prontinho, é assim? Para evitar a fadiga da decisão. Decidir é difícil, né? Estamos sempre decidindo. E a nossa lição hoje fala dessa coisa da decisão. O Kierkegaard, um teólogo dinamarquês, que se preocupou com isso, né? Se dizem que é o pai do existencialismo. Ele dizia que a decisão, a escolha, essas coisas todas vão gerar angústia na gente. E ele sempre falava de Abraão. Ele pegava as personagens bíblicas, né? E Abraão. A gente fica falando sempre que Abraão foi o pai da fé, que Abraão fez isso, Abraão obedeceu. Não paramos para pensar quão angustiante deve ter sido para Abraão sacrificar o seu filho, né? Será que ele somente ouviu a voz do Senhor, né? Abraão vai ao monte, né? E sacrifica o seu filho. Ele diz, sim, Senhor, amanhã cedo, então vou sair, vou acordar a tal hora, vai deixar tudo pronto, vou deixar tudo preparado e eu vou lá para o monte e sacrifico o moleque e pronto, está feito. Claro que não foi assim, Abraão não era robô, né? Abraão era um ser humano, era gente de carne e osso como nós somos. Então deve ter sido extremamente angustiante para o cara ter tomado essa decisão. Também quando Deus disse, Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele disse, tá bom, Senhor, amanhã cedo eu estou picando a mula, eu vou cair fora aqui desse canto. Claro que não foi assim, né, gente? Ele teve que fazer a escolha, ele teve que tomar a decisão. Claro, ele obedeceu, a decisão dele foi essa. A decisão foi obedecer. Nesse texto aqui, Jesus propõe, né, para nós a tomada de decisões. Ele propõe escolhas, né? Não vamos demorar muito hoje. Olha só, nesse texto aqui, Jesus apresenta pares, né, de decisões. São 4 pares de decisões, 4 pares de escolha. Ele fala de 2 caminhos, de 2 portas, de 2 destinos e de 2 tipos de pessoas. E aí a gente tem que decidir, né? Entre esses pares aí, qual que nós vamos pegar, né? Qual que nós vamos escolher. Jesus fala de caminhos, né? São 2 caminhos. Caminho, né, apertado e caminho espaçoso, não é isso? Caminho apertado e caminho espaçoso. Não quero entrar aqui em temas morais, né, éticos ou religiosos para essa escolha, porque você tem a sua formação em religião, em igreja, né? Sua formação denominacional. Você sabe exatamente o que é o caminho apertado e o que é o caminho espaçoso, né? Diante de você está a escolha para você fazer. Você vai decidir qual é o caminho. É certo que cada vez mais o caminho largo, né, vai ficando muito mais espaçoso, né, assim? E parece que eles crescem coisa difícil de construir agora, ó.
crescem de forma inversamente proporcional. Consegui. Né? Crescem de forma inversamente proporcional. Quanto mais largo e espaçoso vai ficando um caminho, parece que muito mais estreito e apertado vai ficando o outro, né? Tem que fazer a escolha, né? Você tem que fazer a escolha. Jesus fala também de porta, né? A porta estreita e a porta larga, não é isso? Pela porta estreita é mais difícil passar. Pela porta larga, claro, obviamente, logicamente, né? É muito mais fácil entrar, é muito mais fácil passar por essa porta. Jesus não põe aqui o questionamento por que ela é mais larga, por que ela é estreita, por causa disso, daquilo outro, repito, né? Jesus põe a escolha para você fazer, a decisão para você tomar, né? Jesus fala também, além de caminho e de porta, Jesus fala de destino, o destino da perdição e o destino da salvação. E daí cabe a você novamente escolher. Então, sempre está diante de você essa capacidade de decidir aqui, né? Qual decisão você vai tomar, né? O caminho que conduz à morte ou o caminho que conduz à perdição? Lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, né? Deus fala para o povo: eis que ponho diante de você dois caminhos, né? O caminho da vida e o caminho da morte. Qual que você vai tomar? A vida é feita de escolhas, gente, não tem jeito. E Jesus fala também para nós nesse texto de dois tipos de pessoas aqui, né? Aquela que produz bons frutos, na metáfora com uma árvore, né? E Jesus fala da pessoa que produz bons frutos e da pessoa que produz maus frutos, né? Gente boa e gente ruim. Primeiro ele fala dos enganadores, né? Os falsos profetas. Mas, em algum momento aqui, né? Jesus fala também da pessoa que é sábia ou da pessoa que é ignorante, né? Assim, como se fosse mais um par, e aí a gente preferiu deixar um só par de escolhas, né? Pessoas. Fala dos falsos profetas, saber escolher qual tipo de gente nós vamos ouvir, né? E ele dá aqui a pista para saber se a pessoa merece crédito ou não, o bom fruto ou o mau fruto. Você não pode dizer que não tem como saber, não tinha como saber que fulano era enganador ou não. Está na cara, né? O problema é que o enganador usa de meios, de recursos, de estratégias tão sagazes que cegam os nossos olhos, né? Mas esse outro par aqui de pessoas que Jesus põe é daquela que construiu a sua casa num fundamento firme ou num fundamento não tão firme, né? Jesus fala de pedra e areia, rocha e areia. Construir a casa na pedra ou construir na areia. Isso aqui ele já faz fechando todo o esquema aqui dos estudos, né? Não somente desse do capítulo 7, mas desde o capítulo 5, né? Como se fosse a conclusão. Então, gente, eu ensinei tudo isso para vocês. E a pessoa que pega tudo isso que eu ensinei e traz para a sua vida é como aquela que edifica a sua casa sobre a rocha, né? A casa tem baldrame, tem alicerce, tem fundamento, tem fundação, teste de fundação. Mas a pessoa que pega tudo isso que eu ensinei e não usa e não aplica na sua vida é como aquela que edificou a sua casa na areia. E daí veio o vento, a tempestade forte e pôs a casa abaixo e a ruína foi total. Então, é de escolhas que Jesus está falando aqui, né? É uma das coisas mais fantásticas no cristianismo e nessa proposta cristã que vejo da doutrina batista, a igreja da qual faço parte, né? Uma igreja batista filiada, associada, né? É o nome mais correto. A Convenção Batista Brasileira é que é o pensamento de que Deus não nos obriga a fazer as coisas. Claro, Deus é Deus, se Ele quiser obrigar, Ele vai fazer isso. Não é nesse sentido que a gente está pensando aqui, né? Mas nessa coisa das decisões, né? Deus nos deixou dotados dessa possibilidade de escolher aqui que caminho nós vamos tomar, né? Escolher as coisas do dia a dia. E é nisso que eu faço o link sempre com, como eu disse para vocês, com aquele pensamento existencialista, né? Que nós estamos fadados a escolher. E as escolhas vão gerar consequências, né? Assim,
As escolhas vão gerar sempre consequências. Veja que uma pessoa que se converte, aceita Jesus, depois de ter passado uma vida toda usando drogas. O seu corpo sofrerá as consequências desse uso abusivo das drogas. Claro que Deus pode transformar até fisicamente, se Ele quiser, né? Ele não está obrigado a isso. Mas provavelmente, é o que vemos sempre, né? A pessoa se converte, mas continua sofrendo as consequências aí nos seus órgãos, né? Do uso abusivo de drogas. A diferença é que agora ela é cristã, salva por Cristo Jesus e tem um destino seguro, né? Ela fez uma escolha agradável, favorável, no momento certo, né? No momento oportuno. Então, saber fazer as escolhas, escolher corretamente, né? É muito importante para nós. É de fato, né? Muito interessante. O Heidegger falava de existência autêntica e existência não autêntica, né? E por autenticidade, ele entendia a percepção de que nós somos, o que nós somos, né, aquilo que nós somos, é constantemente modificado por nossas escolhas e de que o modo como vivemos é um compromisso que nós assumimos diariamente, né? Nós estamos numa situação na qual o que somos é o resultado das nossas ações. E aí está o propósito, né, do ser humano no mundo que não é como ele deseja, ou no mundo que ele tem escolhido. Eu não escolhi o mundo no qual eu devo viver, mas uma vez estando aqui, eu posso fazer as escolhas, né? Eu posso escolher como viver. Eu acho que esse ensino de Jesus, né, é muito interessante para quem vive, né, numa situação adversa, vive reclamando da própria existência, da própria sorte, porque perdeu um parente, ou porque foi acometido por uma doença grave, ou porque não tem bens ou não tem posses nesse mundo, ou porque não se acha tão bonito, não se acha tão, né, tão magro, ou sei lá, porque não é tão gordo, né? Assim, a insatisfação é característica do ser humano, né? Então o cara se acha muito gordo, se acha muito magro, se acha muito branco, se acha muito moreno, muito escuro, muito preto, né? Assim, tem um cabelo grisalho, queria ter o cabelo... essa história toda de inconformação, né? De insatisfação. O cara devia estudar a Bíblia e deveria ler um pouco sobre o existencialismo, porque ele ia perceber que o grande sentido da vida é não ter sentido nenhum, né? A vida é marcada por isso. Então você tem que aceitar o jeito que você é e fazer as escolhas para que a sua vida mude, para que sua vida se modifique. E no existencialismo cristão nós não estamos jogados, né? Abandonados na existência. Nós estamos assistidos por Deus. Inclusive Ele invadiu a nossa existência, né? Para nos trazer respostas, para nos trazer auxílio, para nos trazer a salvação. E estar angustiado e ter que escolher é justamente o que caracteriza essa necessidade que o homem tem de alcançar Deus, né? De buscar Deus. Ele não consegue, o próprio Deus vem ao seu encontro. Enfim, para terminar aqui nossos estudos, vamos pensar nisso, né? Sempre. A necessidade de tomar decisões, a necessidade de fazer escolhas, tá? E aqui Jesus ensina que podemos escolher entre dois caminhos, que podemos escolher entre duas portas, que podemos escolher entre dois destinos e podemos escolher também entre dois tipos de pessoas. Eu fiz a minha escolha. E você? Já fez a sua? Obrigado, viu, por sua companhia. Até o próximo estudo. Deus nos abençoe nas nossas decisões, nas nossas escolhas.